A história começa com Ed parado em frente à porta, olhando para ela e pensando que aquela era a porta para o mundo 1. Aquele era o seu mundo. Finalmente ele veria todos os seus amigos, mesmo tendo estado ali por 100 anos. Ele ainda se lembrava claramente de seus rostos. Ele segurava a chave na mão, depois foi até a porta e inseriu na fechadura. Afinal, 10 anos se passaram. Ele pensa que agora seu mundo se tornou um lugar bastante pacífico. Ele começou a girar a chave. Ele pensou que não tinha dúvidas sobre isso. Não tinha muito tempo antes. Ele estava sentado à mesa com a sua equipe e um deles lhe disse que talvez não viesse amanhã. O personagem principal segurava uma caneca na mão e estava perplexo. Então perguntou qual era o motivo. Será que eles tinham folga amanhã? Depois disso disseram-lhe que não, que ele não simplesmente não deveria vir amanhã e nunca mais. Ele ficou ainda mais perplexo e respondeu que não entendia. Ele havia bebido demais. Então, eles se desculparam por terem sido tão repentinos, mas estavam discutindo o assunto sem ele, e dizia respeito ao protagonista. Ele deveria entendê-los, então todos suspiraram tristemente. O protagonista ficou chateado. Abriu os braços para os lados e perguntou se estava brincando. Ele não acreditou, então perguntou: e as promessas deles de matar os rei demônios juntos? Então, furiosamente, colocou as mãos na mesa e gritou que estavam brincando. Certo? Então, outro membro da equipe respondeu que não. Não estavam brincando. Pediram para ele não pensar nada de ruim. Ele era um ótimo cara e eles estavam felizes em aceitá-lo no grupo. Afinal, eles até conseguiram aprender coisas novas graças a ele. Então o protagonista perguntou por que estava sendo expulso. Então eles perguntaram furiosamente o que estava acontecendo com ele ultimamente. Ele começou a negligenciar suas obrigações, não fazendo nada e treinando enquanto todos os outros se esforçavam, aprimorando suas habilidades. Ele não fez absolutamente nada. Eles pensaram que era temporário. Eles acreditavam que ele voltaria a ser como era antes. Mas isso não aconteceu e a paciência deles se esgotou. O protagonista sentiu-se tristemente de cabeça baixa e respondeu que os entendia. Então eles acrescentaram que também os estavam expulsando do grupo do herói. Todos ficaram sentados à mesa, tristes. Então o protagonista recebeu uma notificação de que as condições haviam sido atendidas. Faltavam 10 minutos para a transferência, após os quais o protagonista sorriu. Pulou de cadeira, ergueu as mãos e gritou que havia conseguido. Um membro do grupo perguntou o que havia de errado com ele. Ele havia enlouquecido com tal notícia? Ao que ele respondeu que estava bem. Esse era só o seu desejo e que finalmente havia se realizado. Então ele perguntou se eles aceitariam aquilo pela última vez. Ele usou magia e tirou livros do armazenamento espacial. Todos ficaram confusos e perguntaram o que era aquilo e para que diabos servia. O protagonista ficou de pé com a mão na cintura e respondeu que era manual. A garota gritou: ele tem uma habilidade como armazenamento ilimitado? E ele estava escondendo uma habilidade tão única deles? Ao que o protagonista respondeu que precisava. Então, perguntaram-lhe o que isso significava. Precisava, se ele tinha uma habilidade tão grande, poderia usá-la de muitas maneiras. Então, ele pediu que lessem aqueles livros. Essas eram informações que ele havia coletado de suas batalhas e treinamentos. Ele havia criado um treinamento eficaz para eles com base nisso. Então, acrescentou que, se quisessem ficar mais fortes, deveriam seguir as suas anotações. Um integrante do esquadrão se desculpou com ele e disse que essa era a magia que ela ainda não conhecia. Ele se aproximou dela surpreso e começou a observá-la. Então, ele respondeu que havia escrito aquilo porque sabia que ela seria capaz de estudar no futuro e ela estava certa. Ele lhe contaria os detalhes do estudo mais tarde. Ela o agradeceu. Então, outro membro da equipe pediu uma explicação. Ele segurava um mapa nas mãos e disse que aquele que era o mapa da masmorra para onde estavam indo e que passagens secretas que eles haviam perdido estavam desenhadas nele. O protagonista perguntou se o mapa estava mal feito. Além disso, o mapa era conveniente. Perguntaram-lhe
como ele conseguia desenhar um mapa de lugares onde nunca tinham estado. Ele levou o dedo à boca e sussurrou que era segredo. Ele já não fazia parte do grupo do herói. Então, pediram-lhe desculpa. Ele ficou confuso. Depois acrescentaram que não sabiam que ele tinha estado a fazer aquilo o tempo todo. Então, outra integrante do grupo se aproximou dele e também começou a pedir desculpa, porque o que eles tinham dado era o resultado de seu trabalho árduo e persistente. Ele levantou as mãos e respondeu que não era bem assim. Então o líder do esquadrão, coçando a nuca, respondeu que não conseguia acreditar que ele não tinha só trabalhado mais do que ele, como também tinha limpado o nariz de um velho como ele. Isso merecia respeito. E também o protagonista pediu desculpa. Ele ficou parado ali confuso e perguntou: "O que vocês estão a fazer? Deveriam limpar a cabeça, porque isso não é normal." O que ele queria dizer? Ele só queria lhe dar um presente em homenagem à sua partida, só isso. Então um membro do esquadrão respondeu: "Ele entende que, como presente, fez todos parecerem tolos que não entendem nada?" Então ela perguntou se ele tinha algum plano para isso. Outro membro do esquadrão se desculpou e acrescentou que perguntaria mais uma vez se ele queria se juntar ao grupo, ao que ele respondeu imediatamente que recusava. Todos ficaram chateados com isso. Então, ele acrescentou que era assim mesmo, porque foi estúpido expulsá-lo e depois aceitá-lo de volta imediatamente. Ele entende o protagonista. O protagonista virou as costas para ele, acenou com a mão e disse que agora queria que eles derrotassem o Rei Demônio, e então começou a correr. Eles gritaram para ele parar e pelo menos se despedir direito, mas ele não se importou. Correu pelas ruas. Ele recebeu a notificação de que estavam faltando 10 segundos para a transferência. Subiram na torre do sino e contou os últimos segundos. 5, 4, 3, 2. Ele colocou a mão ao lado e disse que ninguém o veria ali. Recebeu a notificação que restava somente um segundo e então a transferência para outro mundo seria feita. Ele começou a ser sugado por um funil espacial. Então veio a notificação de que a transferência para o outro mundo havia começado. Ele apareceu em um salão com portas. Respondeu que não havia ali há muito tempo. Então começou a se espreguiçar e acrescentou que fazia cerca de 1 ano. Depois sentou-se em uma cadeira e disse que estava difícil dessa vez, mas conseguiu. Então se virou para a bola e disse que agora era a vez de cumprir suas promessas. O protagonista começou a exigir que o levassem de volta para casa. Afinal, ele se sentou diante da mesa. Apoiando a mão, disse que não havia ninguém ali, mas não esperava um resultado diferente. Ele vivia uma vida tranquila, pacífica, até ser chamado para aquele lugar. Não havia nada naquele mundo, exceto um livro e uma porta. Então ele parou em frente à porta e pediu para saber onde ela levaria. Ele não sabia o que fazer. Naturalmente, leu o livro, mas era terrivelmente entediante. Dizia que, depois de entrar pela porta uma vez, ele se tornaria companheiro do herói. Eles confiaram um no outro por muito tempo, mas somente no exílio as condições seriam cumpridas, e ele retornaria a esse lugar. Além disso, uma porta que já havia sido aberta uma vez não poderia ser aberta 2 vezes. Então, ele fechou o livro furiosamente e disse que não entendia nada. Mas agora ele estava de pé, com os braços estendidos, diante das portas e disse que finalmente havia viajado para 100 outros mundos ou mais. E isso era para ele. Ele tinha cerca de 100 anos. Ele havia sido exilado de cada mundo. Ele estava livre. Então, ele se voltou para o baile. Como ele não podia entender, ele finalmente havia terminado tudo. Então, por que não pelo menos tornou uma decisão festiva? Então disseram-lhe que Deus não tinha nada a conversar com ele. Ele se sentou e conversou e olhou para o reflexo no chão e pensou que, pelo menos, não estava envelhecendo. Se ele se exercitasse no quarto, seria capaz de melhorar seu condicionamento físico. Se ele comer muito, vai engordar. Mas assim que retornar a este lugar no mundo branco, tudo voltará aos seus valores originais. Em outras palavras, ele sempre será e terá um pouco mais de 20 anos. Mesmo tendo passado mais de 100 anos, é como um adulto no corpo de uma criança. E então ele levantou a mão ao queixo e disse que, pensando bem, ele voltaria para casa. E seus pais já teriam morrido há muito tempo.
ninguém mais o reconheceria. Então ele riu. Então perguntou: ele fez tudo certo? O que é mais necessário? Ele pediu para cumprir sua promessa de enviá-lo para casa. Então a esfera se iluminou atrás dele. Afinal, toda vez que ele era banido de outro mundo, a esfera de cristal começava a brilhar e lhe concedia uma habilidade. Ele chama isso de habilidades do banido. A caixa do andarilho é o objeto de um andarilho solitário que viaja entre mundos. Tudo que o dono coloca dentro dela é preservado mesmo após a transição para outro mundo. Um mapa automático, o lugar onde ele estava, está registrado em um mapa que só ele pode ver. Óculos arco-íris para ver o talento adormecido nas pessoas. Cópias e falsificações para copiar e reproduzir o que ele viu uma vez. Foi por tê-las essas habilidades que ele sempre conseguia se juntar facilmente ao grupo do herói, mas toda vez ele era banido. Mas como a esfera se iluminou, significa que finalmente quer lhe dar a habilidade de voltar para casa. Ele caminhou até a esfera e colocou a mão sobre ela. Então perguntou, confuso: isso é uma piada? Ele recebeu uma habilidade de um único uso. O que deveria fazer com ela? Em toda a sua jornada, ele nunca havia recebido uma habilidade de uso único. Ele disse que essa era uma habilidade muito valiosa em geral. Então, o que eu usaria agora? À distância, uma porta começou a emergir do chão. Ele apertou os olhos e perguntou: o que era aquilo? Uma ondulação no espaço? Uma porta realmente apareceu? Afinal, todas as portas surgem uma ao lado da outra, nunca na direção oposta. Nesse instante, o protagonista começou a correr em direção à porta. Ao se aproximar da porta, viu o número Porta 000, que levava ao início. Finalmente acontecera. Ele poderia retornar ao lugar de onde fora levado de 100 anos atrás. Estendeu a mão para a maçaneta e pensou: 100 anos. Será que o tempo foi em outros mundos como o dele? Quanto tempo se passou em seu mundo nesses 100 anos? E se ninguém tivesse sobrevivido lá em 100 anos? Então voltou-se para Deus e disse que havia dedicado 100 anos a ele, embora achasse que ele havia se expressado mal. Então Deus disse que lhe roubara 100 anos, sem explicação, razão, propósito ou mesmo significado. Ele simplesmente continuou fazendo o que fora forçado a fazer. Em seguida começou a gritar para que viesse conversar com ele ao menos uma vez. Então perguntou: ou queria que ele usasse uma habilidade ali mesmo? E onde estava sua recompensa por seus esforços? Mandá-lo embora sem nada? Então recebeu a notificação de que o Deus não tinha nada a conversar com ele. E então um livro apareceu. Ele caminhou até ele, inclinou-se e disse: esse é o mesmo livro da primeira vez? Ele quer que eu leia? Ele abriu o livro e começou a ler, dizendo que os números abaixo do número na porta indicavam a quantidade de tempo que se passou em seu mundo, desde que ele chegou ali. Então ele olhou para aquela porta surpreso e perguntou: isso é verdade? Era 000. Isso significa que ele voltara para o momento em que foi sequestrado e trancado ali? Ele voltará para casa no mesmo dia? Ele começou a tentar a porta, mas nada funcionou. Ele pensou: por que não está abrindo? Quando uma caixa voou em direção à sua cabeça, ele se inclinou sobre ela, segurando a cabeça e gritando: que diabos? Depois disso, ele abriu a caixa e lá estava uma chave. Ele a pegou na mão e perguntou: a chave também está escrita na caixa, em memória do tal ideal banido. Ele disse alegremente: uau! Nunca vi uma mensagem de parabéns tão feia na minha vida. Então ele começou a ler o livro. Dizia que ele seria capaz de abrir qualquer porta neste mundo, que já tivesse visitado uma vez e poderia visitá-la novamente. Tal transição não era considerada um banimento. Se usasse a chave novamente em qualquer porta deste mundo, ele poderia retornar. A chave quebraria e a porta 000 se abriria para o seu mundo, o mundo que ele tanto desejava. Então, uma notificação chegou, dizendo que veríamos como tudo terminaria. Ele pensou que não gostava de nada disso. Se fosse para outro mundo e não voltasse de lá, nunca mais conseguiria retornar para cá e ir para o seu mundo. Ele agarrou a cabeça
e disse que não entendia nada. Mas, se a condição para passar fome fosse um novo banimento, ele enlouqueceria. Ele só precisava escolher o mundo certo e abrir a porta lá. Pensou que escolheria o mundo mais fácil, escolheria uma porta lá e voltaria. Bem, agora lhe parecia que tudo estava fácil. Então ele começou a andar em volta de todas as portas, pensando em qual delas abrir. Então ele chegou à sua primeira porta para o seu primeiro mundo. Ele foi para lá sem nenhum conhecimento ou compreensão sobre como se juntar a um grupo de heróis. Em circunstâncias normais, ele nunca teria conseguido entrar. Ele só tinha habilidades básicas de guarda na época. Mas graças a uma habilidade banida que lhe foi dada imediatamente após a sua chegada, ele conseguia chegar até o herói todas as vezes. Mas esse era o problema. Ele não tinha força ou habilidade para lutar ao lado do herói. Temendo não ser capaz de cumprir seus deveres, que ficaria ali para sempre, ele começou a se agarrar a qualquer oportunidade de ajudá-los, só para que não os expulsassem. Negociou um hotel, carregou coisas, obteve informações e fez muitas outras pequenas tarefas, mas, honestamente, ele não sabia como os três o tratavam. Então veio a notícia de que, por 1 ano e meio, eles o trataram como um camarada. Ele se perguntou o que aconteceria a seguir. Prestou atenção aos números da porta. Ele perguntou: 10 anos? Em 10 anos, eles definitivamente derrotariam o Rei Demônio. Ele acha que agora existe um mundo bom e pacífico. Então, ele disse que decidiu tudo, já que podia escolher qualquer mundo. Então, por que não foi escolher o mais pacífico de todos? Além disso, ele foi forçado a ir para lá pela primeira vez. Como eles se lembravam, o horror tomava conta. Então ele estendeu a mão, segurando a chave da porta. Se você perguntar a ele se ele gostou de lá, é claro que a resposta será negativa. Ele tem muitas lembranças dolorosas, mas às vezes era divertido. Ele abriu a porta e começou a entrar. Uma lembrança lhe veio à mente. Ele cobriu o rosto com a mão por causa da luz forte. Ele havia entrado em outro mundo onde tudo começou. Ele parou em uma colina e olhou ao redor, então ele perguntou: é igual à primeira vez? Droga! Ele se esqueceu completamente da chave. Seria ruim se ele a perdesse. Agora que ele estava de volta aqui, ele estava perguntando a se lembrar de tudo. Então ele olhou mais de perto e disse: ótimo, ainda havia uma cidade lá. Então ele acrescentou: o que significava que o Senhor Demônio havia sido derrotado definitivamente. E não deveria haver nenhum monstro forte por aqui. Mas seu instinto pressentia que algo estava errado. Naquele momento, um monstro enorme começou a aparecer atrás dele. Ele virou a cabeça e disse que o conhecia. O monstro lançou um ataque contra ele, mas o protagonista conseguiu se esquivar a tempo. Então ele olhou para o monstro novamente e perguntou: por que diabos ele é tão grande e o que está fazendo aqui? Então ele usou a caixa do andarilho e disse que iria praticar com ela. Ele tirou uma espada de lá, segurou nas mãos e admirou, dizendo que poderia usar as habilidades de banimento ali. Algo que ele desconhecia naquele momento. Então ele perguntou: que tal isso? Ele usou um copo de pedra. A cobra tentou atacá-lo e ele não pôde fazer nada. Então o protagonista disse que não era tão forte, já que não conseguia morrer e nem morder através do próprio corpo. Então ele perguntou o que faria a seguir. O monstro usou magia. O protagonista pediu magia. Então ele usou magia de sabão e disse que era imune a ataques mágicos e físicos. Então ele correu para atacar e gritou que era hora de acabar com isso. Ele conseguiu derrotar o monstro com sucesso. Então ele disse que aquilo era interessante e se deveria ficar ali por mais um pouco. O protagonista caminhou pela trilha e disse que, olhando para todos os lugares, foi tomado pela nostalgia. Normalmente, ele era obrigado a se juntar a um grupo de heróis e trabalhar em dupla com eles. Mas agora, ele não precisava de nada. E finalmente estava sozinho. Além disso, o tesouro do andarilho ainda estava cheio de ouro. Ele colocou as mãos na nuca e disse que agora poderia viver bem. Então, levou a mão ao queixo e acrescentou que talvez devesse comprar uma armadura como as dos heróis. Será que ainda vendem tortas de herói por lá? Uma imagem estranha se formou em sua mente, mas isso não deteve. Então, ele apertou os olhos, olhou para a distância e perguntou: que diabos? E saiu correndo bruscamente.
Ele pensou que aquilo não podia ser verdade. Então correu para a cidade e parou. Olhando para a muralha destruída, ele perguntou: a cidade foi destruída porque foram atacados por monstros? Mas como? O rei demônio já havia sido morto. Há uma guerra entre humanos? Assim que o rei demônio se for, é óbvio que os humanos começarão a lutar entre si. Ele não entende nada. Como tudo pôde ser destruído em 10 anos? Ele pegou um pedaço de madeira na mão e examinou, dizendo que era muito suspeito. E o que aconteceu ali? Então, um velho sentado no chão gritou com ele, perguntando o que ele estava fazendo ali e acrescentando que não havia mais nada ali. O protagonista estava confuso, então o velho perguntou se ele havia recebido informações falsas de que era seguro ali e aconselhou a ser mais cuidadoso da próxima vez. Então jogou-lhe uma sacola. O protagonista agradeceu e então pensou que não estava ali para vasculhar os escombros. Então ele perguntou ao velho por que a cidade foi destruída. Ao que ele respondeu que a cidade foi destruída há cerca de 2 anos. O protagonista perguntou por quê. O velho continuou dizendo que foi tudo obra do exército do rei demônio. Eles varreram essa cidade da terra. Ed ficou muito surpreso. Ele pensou que o exército do rei demônio estivesse lá 2 anos atrás. Então ele se aproximou dele e disse que ele estava louco. O rei demônio não deveria ter sido destruído? Ao que o velho respondeu: por quê? O exército demoníaco vem devastando o mundo deles há muito tempo. Não há fim para eles. Então ele perguntou ao personagem principal o que ele sabe, de onde ele veio. Então ele disse, surpreso: como assim? Eles vêm devastando o mundo deles há muito tempo. E onde está o herói? Para onde o herói foi? O velho se virou para ele e disse: herói? Ao que o personagem respondeu: sim, Alex. Ele é o príncipe desse país há 10 anos. Estava a um passo de matar o rei demônio. Onde está o Alex? O velho respondeu que ele havia morrido pelas mãos dos demônios há 5 anos. O protagonista ficou muito surpreso e, por muito tempo, confuso. Então deu uma risada de pânico e perguntou: herói? Sim, isso é impossível. Então perguntou que ele poderia ter sido morto por uma criatura semelhante àquele enorme monstro que encontrou quando apareceu neste mundo? Então o velho se levantou e disse para ele não pensar nisso. Essa cidade é a prova. Se o herói estivesse vivo, eles não estariam em uma situação tão triste. Então o protagonista se aproximou dele, agarrou-o pelos ombros e gritou: e os companheiros dele? O que aconteceu com eles? O velho empurrou e respondeu como ele sabia. Talvez tivessem morrido juntos. Ele nunca ouvirá falar de alguém que tivesse sobrevivido. Então o velho acrescentou que o mundo é cruel. Nada pode ser feito a respeito. O ataque deles foi bem sucedido. Assim é o destino. Eles são pessoas comuns, não podem fazer nada a respeito, não importa. O herói, o príncipe, o plebeu, todos são iguais perante a morte. Então o velho jogou a sacola sobre o ombro, se despediu. Ele também aconselhou, disse para ele ir embora, também antes que fosse tarde demais. O protagonista sentiu-se triste, pensando por que e como, o que aconteceu depois que ele foi banido. Eles realmente perderam Eles realmente perderam para o Rei Demônio e agora estão todos mortos? Alex, Gonzo e Tia, tudo culpa dele ou existe algo mais? Ele se recusa a acreditar, mesmo sendo um fardo extra para eles. Ele tentou agir de uma forma que o tornasse menos útil desde o início. Ele não acredita em suas mortes. O fim desse mundo já está predestinado e a humanidade está destinada a perecer? Então ele estendeu a mão e disse: habilidade Exial, apareça. Bússola Aksha. Ele pediu para encontrar o lugar onde o herói Alex morreu. A bússola mostrou a imagem. Havia uma montanha. O protagonista perguntou se ele realmente estava morto. Então é ali que fica o castelo do Rei Demônio. Então ele pediu para mostrar onde o Gonzo morreu. A bússola mostrou o mesmo lugar. O protagonista pensou que isso significava que eles morreram lutando bravamente juntos. Ele sentou-se tristemente e perguntou: o que deveria fazer? Talvez encontrar um bom lugar e cavar uma sepultura? Então lembrou-se de Tia e pediu a bússola para mostrar
se ela havia morrido. Em seguida, chegou uma notificação de que o local da morte não havia sido encontrado. O protagonista pulou de pé, muito surpreso, então furiosamente perguntou: onde estará agora? A bússola mostrou a localização. Havia uma árvore ali. Então ele usou a habilidade de exilado e correu. Ele também usou o impulso de Hermes. Ele correu e pensou que ela estava viva. Correu por um pequeno lago onde havia pássaros. Então usou a aceleração fantasma e o cronômetro 5959 apareceu. Ele correu pelas montanhas e o cronômetro continuou diminuindo. 5117, depois 3529, 7028. Enquanto ele correu para a caverna, onde dispersou todos os monstros, o exército dos senhores demônios estava parado, ouvindo. Ele disse a eles para o ouvirem. Agora eles destruíram mais uma cidade humana. Afinal, a vitória deles estava próxima. Eles precisavam continuar avançando e matar todos que cruzassem o seu caminho. De repente, inesperadamente, ouviram um barulho atrás deles. Era o protagonista correndo e gritaram que matariam todos. Malditos demônios! Ele dispersou todo o exército para os lados. Então, ele correu para o lugar certo. Estava muito cansado. Parou para recuperar o fôlego. Então, endireitou-se e perguntou: aqui! Então se perguntou: não deveriam ter trazido um presente para ela ou algo assim? Então começou a tirar frutas com sua magia. Disse que definitivamente precisava de algo para fazê-la e elogiar. Tirou uma fruta e disse exatamente o que precisava, se bem que se lembrava que ela gostava de frutas doces. Segurou a cesta de frutas na mão e disse: ótimo, isso serve. Então foi para a porta e pensou: e se eu não fosse nada mais do que uma pessoa medíocre para ela, expulsa do grupo? E agora ele estava indo para a casa dela. Será que ela ficaria feliz em vê-lo? Ele estendeu a mão para bater na porta e pensou: que se dane, se eu não tentar, não vou descobrir. Então bateu na porta e houve silêncio como resposta. Bateu novamente e pensou: será que realmente não tem ninguém em casa? Então encostou a cabeça na porta, pediu desculpas e perguntou se havia alguém em casa. Como não obteve resposta, arrombou a casa. Ouviu um barulho e começou a cobrir, gritando em algo que estava estranho. A porta estava aberta. Ele não queria entrar sem permissão. Então, olhando para trás, viu alguém e perguntou: quem está aí? Tia pensou que fosse Ed. Ela estava deitada na cama e perguntou: quem está aí? Tia se virou para ele e perguntou: ele está dormindo? Ele olhou para ela e disse: é mesmo ele? O protagonista olhou, seus cabelos dourados e olhos esmeralda, e então respondeu: sim, e a cumprimentou. Ela pulou em cima dele e gritou alegremente o nome dele. Então o protagonista gritou para ela parar. Ela estava muito perto dele e pediu para que não abraçasse. Então ela segurou as bochechas dele, separou e perguntou: é mesmo ele? Ela pensou que nunca mais o veria. O protagonista pediu que ela fosse mais devagar e perguntou o que isso significava. Nunca mais vê-lo. Ele a segurou em seus braços e ela lhe disse que não importava quem perguntasse, ninguém o tinha visto desde que ele deixou o grupo dos heróis. Então ele pensou que ele estivesse morto. Então ele respondeu que não queria que ela se responsabilizasse por isso. Ele havia sido expulso do grupo de heróis há muito tempo, havia mudado de nome e estava trabalhando em outro país. Ela sentou-se em cima dele e disse: então é assim mesmo. Mas na verdade, 10 anos ou 10 minutos antes de ser expulso, ele foi jogado no mundo branco. Então ele acrescentou que de qualquer forma estava feliz por estar vivo, como se um peso tivesse saído de seus ombros. Então ela disse que parecia que ia cair a qualquer momento, ao que o protagonista gritou que era ele quem ia cair a qualquer momento. Então ele olhou para a cesta de frutas e perguntou: o que é isto? Depois de olhar, ele acrescentou que essas eram suas frutas favoritas e que havia muitas delas. Ela ficou muito feliz com o que viu, ao que o protagonista respondeu que havia trazido um pequeno presente para ela. Ela respondeu que estava lisonjeada, mas que não havia banhado ainda. O protagonista perguntou: por que você precisa disso agora? Ela respondeu que caso ele não soubesse,
Essas frutas são colocadas em água quente, lavadas e comidas. Então a casca fica muito macia. O protagonista perguntou qual era o problema em simplesmente comê-las. Ela ficou muito surpresa com o que ouviu. Ele acrescentou que não havia brincado. Elas já estavam saborosas, então ele se ofereceu para descascar algumas para ela e pediu para que ele acreditasse que já eram muito saborosas. Ele pegou a cesta e foi descascá-las. Ele começou a descascar com a faca e ela o chamou, perguntou por que suas roupas estavam tão rasgadas. Ao que ele respondeu que simplesmente havia viajado muito pelo mundo para ver uma linda e doce dama. Ela respondeu, então é assim mesmo. Então ela riu também, né? Ela foi até as escadas e disse que iria se trocar. Ed cortou a fruta ao meio e pensou que, apesar de tudo, ela ainda estava de pijama. Então ela perguntou se ele queria se trocar junto com ela. Ao que ele respondeu com um sonoro não. Ele nunca tinha sido popular com as garotas, mas tia nunca foi tímida. Ela se aproximou dele trazendo o rosto para perto do seu. Ele podia até sentir a respiração dela. Ele cortou a fruta e a colocou em um prato. Então ele foi até a mesa e colocou o prato sobre ela. Depois disso, olhou ao redor e disse que aquela era a casa dela. Ele começou a andar e andar em volta. Foi até a cortina e afastou e viu um lugar para dormir. Enquanto isso, ela começou a descer as escadas e se desculpou pelo atraso. O protagonista fechou a cortina, confuso, e disse a ela que não era o que ela pensava. Ela ficou parada na frente dele e perguntou o que ele achava. Ela parecia estranha. Ele ficou surpreso e pensou, por que ela está vestida assim? Ele não acredita por quê. Mas, por causa da situação desse mundo? Muitas pessoas morreram, então de repente, ele aparece diante dela. Não é mais fácil seduzi-lo, já que não tinha escolha? Então ela o chamou e lhe perguntou o que ela queria. Ela estendeu a mão e mandou que ele se despisse. Tirou um kit de costura e começou a remendar suas roupas. Então perguntou, tem certeza de que não estavam azedas? Afinal, são frutas de orim. Ele disse que sim, e que deveria confiar nele. Ela perguntou se ele havia prometido que eram gostosas. Ele respondeu que sim. Então, ela pediu para que ele alimentasse, ao que ele gritou, de jeito nenhum. Deixe que ela coma sozinha. Ela olhou para ele surpresa e disse que suas mãos estavam ocupadas costurando suas roupas. Ela pensou que ele a alimentaria. O protagonista principal pegou um espeto e espetou um pedaço de fruta. Depois o trouxe a ela. Ela comeu o pedaço e imediatamente fez uma careta e disse que ele era o mentiroso. Bem, o personagem principal respondeu, surpreso, que não podia estar enganado. E que agora ele mesmo experimentaria. Quando experimentou, disse, olha, é doce. Ele pediu para que ela parasse de zombar dele. Ela respondeu que não estava zombando dele ou que não tinha mais permissão para brincar e ser nostálgica dos velhos tempos. Então ele pediu perdão. Ela ficou surpresa e perguntou por que ele se deu tão rapidamente. Ele respondeu que não havia nada mais que ele pudesse fazer. Ele a respeitava, mas ela estava zombando de seu pobre coração masculino. Embora parecesse mais jovem, ela era uma elfa. E ela tinha mais de 100 anos. Do ponto de vista, era realmente como brincar com uma criança pequena. Então, ele já havia parado ali há muito tempo. Ficar com raiva ou reagir às suas piadas e travessuras não adiantava nada. Só que ela nunca entenderia isso. Então ele disse que ela não havia mudado nada, como era de se esperar de uma mulher que o expulsou. Ela olhou, surpresa, e naquele momento percebeu que havia algo errado. Então ele começou a se desculpar e disse que ela não era assim. Ele não guardava rancor e pediu que ela fizesse o que quisesse com ele, contanto que não batesse. Ela apenas mencionou os velhos tempos e foi aí que ele se lembrou. Então ela pediu perdão. Ela percebeu que estava muito arrependida. Mas o protagonista respondeu que a culpa era dele e também pediu perdão a ela. Então se levantaram e se curvou diante dela. Ela disse que a culpa era dela. Ele não tinha vindo até lá para somente se vingar? Ele a olhou surpreso e perguntou do que ele estava falando. Ela respondeu que era a única sobrevivente do grupo de heróis. O protagonista pediu para que lhe contasse o que havia acontecido. Ela começou a contar que
Assim que ele saiu, eles tentaram encontrar alguém para levar consigo seu lugar, mas ninguém apareceu. Afinal, ele partiu quando estavam quase na fronteira com o exército do Rei Demônio. O único motivo pelo qual as pessoas queriam se juntar a eles era por suas próprias conquistas, para que pudessem se gabar mais tarde de terem lutado no grupo dos heróis. Mas será que isso aconteceu? Os guerreiros querem carregar a... Os guerreiros querem carregar a bagagem, fazer qualquer coisa menos lutar? No final, ninguém ficou com eles até o fim. Contrataram 6 pessoas, mas todas os abandonaram. Depois dela, não sobrou mais ninguém. Mesmo assim, durou apenas 3 meses. O protagonista ficou surpreso e disse que era um idiota, que tinha cometido um erro, mas que eles eram profissionais. Ela continuou dizendo que eles se dedicavam à ciência da bagagem e que ele não só fazia isso, como também os ajudava com tudo. Lavava roupa, montava acampamento, monitorava a saúde deles e até cozinhava. O protagonista pensou que, se fosse fraco, não o teriam dispensado, mas fingiria que não ouviu nada. Ela continuou dizendo que eles estavam errados. O trabalho dele era realmente difícil. Até Alex percebeu que isso quando estava com os outros. E então eles conheceram uma pessoa que disse que seu trabalho era apenas carregar a bagagem o tempo todo e nada mais. Se era isso que precisava ser feito, ele deveria finalmente contratar profissionais para esse ramo. Ao ouvir isso, Alex mandou embora sem rodeios. O protagonista pensou que se ele usasse como exemplo, então simpatizaria com ele. Então respondeu que isso significava que nenhum deles sequer tinha um descanso normal, como ele entendia, mas ela respondeu que era exatamente assim. E só então eles perceberam que não valia a pena banir o protagonista. Apesar disso e toda essa confusão, eles não contrataram ninguém até que uma pessoa os procurou. Perguntou se precisavam de alguém para carregar a bagagem. Disse que ajudaria, até prometeu ser um guia. Alex concordou imediatamente com a oferta e eles continuaram a viagem com essa formação e essa pessoa com eles. Logo se aproximaram da fronteira do Rei Demônio. E assim que cruzaram a fronteira, ficaram horrorizados. Embora estivessem preparados para isso, aquela pessoa fugiu com todos os seus equipamentos, porções de cura e artefatos. Dissolveu-se em uma luz azul e o protagonista perguntou: cristal de teletransporte? Ela respondeu: sim, é verdade. Eles os haviam preparado para uma retirada de emergência. Gritaram com ele, dizendo que ele não usaria, não é? E que não se apressasse em deixar o campo de batalha. Ela perguntou: por que ela fugiu? Por que os traiu? Mas o protagonista respondeu furiosamente que isso significava que ele pretendia fazer isso desde o início e se juntou a eles para atraí-los para uma armadilha e escapar. Ela respondeu que não sabia, mas que não tinha escolha a não ser lutar. Mas os demônios o cercaram por trás. Caso fosse destruído ou perdido, eles esconderiam mais um cristal. Estava na armadura de Alex, mas era destinado apenas dele. Afinal, ele é a última esperança da humanidade. Ela disse para ele ir embora, mas o herói é um homem escolhido pelos deuses e o príncipe de seu país. Ela deve protegê-lo a qualquer custo. Mas o herói entregou-lhe o cristal e pediu que ela fosse embora e os abandonasse. Afinal, que tipo de herói ele seria se deixasse o campo de batalha? Ela pegou o cristal e foi embora. Afinal, ele havia decidido ser um herói. Até o fim, mesmo que sua escolha colocasse toda a humanidade em risco. Bem, era ele quem deveria ter sobrevivido, não ela. Ela começou a chorar copiosamente. O protagonista começou a ter pena dela e acariciou a sua cabeça. Então, perguntou se ela havia se acalmado. Ela respondeu que sim e pediu perdão, continuando a contar a história, de que foi transportada para uma sala secreta no castelo de Northland. Lá, perguntaram o que havia acontecido com o príncipe, por que ela estava ali. Afinal, só o Sr. Alexis poderia ter sido salvo dessa forma. Então o pai dele se aproximou e perguntou o que havia acontecido com o filho. E ela contou a mesma história que o protagonista. Ele respondeu que ela havia ido se encontrar na floresta e que diria a toda a equipe que haviam sido mortas nas fronteiras demoníacas. Foi isso que ele disse. O protagonista estava confuso. Era ruim, mas ele também não tinha outra escolha. Ele ponderou o futuro do mundo e a vida de seus companheiros e escolheu a última opção. Ele ponderou o futuro do mundo e a vida de seus camaradas
e escolheu para sempre isso. Isso é muito parecido com ele, mas como herói, ele fez a coisa errada. Mas ele sempre pensou primeiro em seus companheiros. Então sua escolha é óbvia. O protagonista disse que respeitava a última decisão de seu filho. Ela continuou: por causa disso, não pode participar das próximas 3 aventuras no mundo dos demônios. O protagonista perguntou: expedições? Ela ficou muito surpresa e perguntou se ele não sabia de nada, até onde ele morava. Os países aliados enviavam tropas para as terras dos demônios 3 vezes para salvar Alex, mesmo sabendo que não conseguiriam invadir o mundo do Senhor dos Demônios com um exército. Eles tentariam tudo por um raio de esperança. Mas, como não havia mais heróis para lutar, eles falharam. Então ela olhou para ele e disse que, pensando bem, a localização era um segredo. E como ele a encontrou? O protagonista coçou a cabeça e disse que tinha um item, que isso permitia que ele procurasse pessoas onde quer que eles estejam. Então ele ficou interessado em saber onde elas estavam e o que estavam fazendo. Mas mesmo com essa ajuda, ele não encontrou Alex ou Gonzo. Então, estavam mortos? Bem, ela respondeu que entendia. Então eles definitivamente estavam mortos. Ele pediu perdão a ela. Ao que ela respondeu o quê? Obrigada por tudo. Pelo menos ela conseguiu recobrar o juízo. Afinal, é impossível sobreviver contra um exército inteiro do Senhor Demônio. Então, ela gritou que tudo estava pronto. Ela mostrou a ele a capa remendada e perguntou o que ele achou. Não é fofa? Ele olhou para a capa, ficou muito feliz e surpreso e disse que era muito fofa sim. Ela se aproximou dele e lhe entregou a capa. Então o protagonista se virou e perguntou de onde vinha a vibração, sendo que era mesmo lá fora. Ele vestiu a capa e correu para fora. A tia tentou impedi-lo, mas quando ele saiu, o monstro estava pairando na frente dele. Ele perguntou o que o dragão menor estava fazendo ali. Ele havia se perdido ou descido da montanha de propósito? Ela correu, ou até ele perguntou por que tinha saído. Ele a olhou surpreso, porque o que ele queria dizer com porquê. Ele pediu para que ele voltasse para dentro da casa e para que não se preocupasse com ela. Afinal, ele lidaria com ele. O monstro estava pronto para atacar. E o protagonista também iria atacar, dizendo que não importava o quão forte ela fosse, seria fácil para ele.